Destacando o clássico do último sábado, o jogo que foi realizado na Arena da Baixada, o Atlético levou a melhor. Não vem em boa fase, Curitiba também não. O encontro dos dois no Clássico Atletiba deu Atlético, venceu pelo placar de 1-0. Vamos começar com as informações do Rubro Negro com Eliandro Santana. Olá para você que acompanha o Placar Transamérica. O Atlético finalmente encerrou o jejum. Foram 7 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro e no sábado, no Clássico Atletiba, mais uma partida muito fraca no nível técnico, mas o Atlético conseguiu os 3 pontos. Fabinho, aos 11 minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória, o gol único do jogo, e o Atlético voltou a vencer após 7 rodadas. O técnico Eduardo Barros optou por mudanças da formação. No início, até ficou a impressão que o jogo seria movimentado e de muitas chances de gol, mas foi apenas até o gol do Fabinho. Depois, o nível técnico caiu bruscamente, com poucas chances de gol, mas o Atlético procurou administrar o resultado. Teve até um pênalti não marcado pela arbitragem do Christian, do jogador Luiz Henrique no Christian no final do jogo, mas o resultado foi positivo e o Atlético venceu por 1-0. Só que não tem momento para comemorar não. O grupo já está na Bolívia, onde nesta terça-feira às 7h15 da noite vai voltar às disputas da Copa Libertadores da América. O técnico Eduardo Barros e seus comandados já viajaram no domingo e aí sim fica agora a expectativa da formação que vai enfrentar os bolivianos. O Atlético venceu o Peñarol na estreia e perdeu para o Colo-Colo, os dois por 1-0. E agora, neste terceiro compromisso, o Furacão busca um bom resultado em Cochabamba. O grupo de jogadores, a formação pode ser muito próxima da que jogou diante do Coritiba, inclusive sem um 9 fixo, jogando apenas o Fabinho como um jogador efetivo de ataque na formação inicial, optando pelo Jonathan e pelo Márcio Azevedo nas laterais, com a volta do Wellington, que agora, pelo visto, vai permanecer no Furacão. Vitória no Clássico, desafio complicado na altitude nesta terça-feira. Esses são os dias do Rubro Negro. Mas nós temos também o nosso analista, Edgar Atualber Júnior, vem trazendo a sua participação e também fazendo uma análise sobre a vitória do Rubro Negro. Boa tarde, Moura Júnior. Boa tarde, amigos do Placar Transamérica. O Atlético jogou sábado e fez um bom resultado contra o Curitiba. Para a surpresa de todo mundo, a escalação de Eduardo Barros foi muito diferente do que vinha atuando. E isso fez uma grande diferença no primeiro tempo, com as jogadas de Nicão, Wellington que voltou. O Atlético acabou se reencontrando aí com a vitória. Acho que para o longo do campeonato o Atlético ainda tem algumas peças importantes, ao destaque do Fabinho, que foi uma contratação recente, e começou a demonstrar o seu bom futebol aí, colaborando e somando ao elenco do Atlético bons lances e uma boa categoria para mostrar que pode ser possível o Atlético ter um time mais competitivo. Amanhã o Atlético tem um grande desafio na Libertadores, mas coloco aqui para vocês o seguinte: na minha opinião, começou agora uma conversa aí a respeito de Thiago Nunes, voltando ou não. Na minha opinião é assim, deixa o Eduardo Barros, já falava isso lá atrás no Campeonato Paranaense, quando terminou o Brasileiro do ano passado, eu dizia, deixa o Eduardo Barros continuar o seu trabalho, o menino é bom, o menino tem conhecimento, ele tem um entrosamento com os jogadores, e é isso que o Thiago Nunes tinha aqui. O Thiago Nunes não era um técnico espetacular, mas o Thiago Nunes tinha um bom relacionamento com os jogadores e o time jogava para ele tinha o time na mão. Ele não conseguiu isso no Corinthians e acabou sendo demitido. Aqui no Atlético, o Eduardo Barros é esse rapaz. O Eduardo Barros, ele é simples, é um rapaz humilde, é um rapaz que sabe conversar e ele tem muito relacionamento, tanto com as categorias de base quanto com o profissional do Atlético. Eu acho que ele tem condição de montar um time bem competitivo e tem condição de fazer um brilhante trabalho aí no Atlético. Obrigado a todos e uma boa tarde. Progepar Estruturas Pré-Fabricadas, nosso parceiro aqui no Placar Transamérica, anunciando a próxima atração, que também é internacional. Eliandro Santana retorna, vai trazer mais do Atlético, que tem o seu compromisso agora pela Libertadores da América, joga contra a equipe do Jorge Wilstermann. Fala aí, Eliandro. Voltando para falar mais do Atlético, que após a vitória diante do Coritiba já seguiu para a Bolívia e nesta terça-feira às 7h15 enfrenta o Jorge Wilstermann no terceiro compromisso da Copa Libertadores da América. Venceu o Peñarol na estreia no Joaquim Américo, perdeu para o Colo-Colo no Chile e agora vai ter o terceiro desafio diante dos bolivianos.
A formação pode ser a mesma que enfrentou o Coritiba, pelo menos a que formou o início, com o Santos, com o Jonathan, Pedro Henrique e Thiago Heleno e o Márcio Azevedo na lateral esquerda, 3 volantes, Wellington, Christian, Eric, Léo Cittadini e Nicão, e apenas o Fabinho como jogador de ataque efetivo. Mudanças podem acontecer, o grupo de jogadores treina na segunda-feira, treina no dia de hoje e amanhã, às 19h15, mais um compromisso do Furacão na retomada da Copa Libertadores da América. Bom, vamos falar do outro lado, o Curitiba. Daniel Rodrigues vem chegando com as informações do Verdão. O lado que perdeu e o lado que está também numa situação um pouquinho complicada e, claro, vai buscar realmente vencer o próximo compromisso dentro do Campeonato Brasileiro. Daniel, seja bem-vindo. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E o Verdão saiu derrotado no clássico contra o Atlético Paranaense no último sábado na Arena da Baixada pelo placar de 1-0. Se não bastasse a derrota, mais uma vez o Coritiba teve um atleta expulso, no caso o Igor Jesus, que cometeu falta diante do zagueiro Thiago Heleno, já tinha o cartão amarelo e recebeu o cartão vermelho, e com essa derrota o Verdão se mantém dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorginho, após a partida, concedeu entrevista coletiva e falou a respeito deste resultado. Vamos ouvir o Jorginho aqui no Placar Transamérica. Não tenha dúvida que você tomar um gol no início do jogo atrapalha muito o planejamento da equipe. A gente realmente assim não fez um bom primeiro tempo. Eu acho que não é uma questão de ser desleal, mas a gente literalmente assim, os jogadores do Atlético estavam entrando, fazendo muitas faltas, às vezes que a gente tentava na realidade jogar, estava dificultando principalmente pelas faltas marcadas. A questão da expulsão é muito complicado, porque eu não consigo ver vindo em velocidade, tomando um impulso e ele subir com os braços abaixados. É quase que impossível no futebol. Em nenhum momento o Igor teve a vontade ou desejo de agredir naquele momento. Cresceu bastante no segundo tempo, mesmo com 2 jogadores a menos, basicamente, porque o Giovani já estava machucado. Infelizmente, isso aconteceu logo em seguida, a expulsão. A gente acabou tirando Rodolfo, trazendo o Hugo para trás e colocando o Luizinho para ter um pouco mais de poder ofensivo, colocando em Assá. As 2 substituições no intervalo, que foi o Natanael e o Giovani, para dar um pouco mais de mobilidade, já que a gente estava tendo muita dificuldade de criação. O Giovani deu esse toque de criação, e com o Natanael realmente marcou muito bem, ainda teve forças para a gente poder chegar, de fazer uma dobradinha, principalmente ali com o Luizinho no segundo tempo. Mas é isso, a questão da expulsão atrapalhou demais. Nada que fosse absurdo, eles não tiveram um controle absoluto do jogo, eles tiveram a gente sabe o quanto é difícil de se jogar numa grama sintética. Tá aí a palavra do técnico Alviverde, que terá a semana cheia pela frente, visando o compromisso diante da equipe do Vasco da Gama no próximo final de semana no estádio Couto Pereira. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Placar Transamérica falando a respeito do jogador Sassá. Atleta foi afastado do elenco Alviverde para se explicar a respeito de foto postada pós a derrota no Clássico Atletiba. Obrigado, Daniel. As informações do Curitiba. O Curitiba que perdeu o Clássico Atletiba faz parte do futebol estadual dentro do Campeonato Brasileiro. Mas do Brasil, nosso comentarista também vem trazendo a sua análise. Vem falando sobre o que viu, sobre o que aconteceu no jogo entre Atlético e Curitiba no último sábado. Edu, seja bem-vindo, irmão. Alô, amigos do Placar Transamérica. E neste final de semana, no sábado, nós tivemos no Joaquim Américo o nosso tradicional Atletiba. Mas olha, longe daquilo que a gente já acompanhou por tantos anos. E este de sábado, um Atletiba frio, primeiro porque sem torcedor, né? Porque essa galera lá só com o som não resolve nada.
Isso aí só faz barulho. Agora, a falta de torcedor, sim, esse realmente a gente lamenta, né, que essa pandemia não chega ao fim para que a gente possa naturalmente acompanhar o futebol de perto. Mas enfim, nós tivemos esse Atletiba muito fraco de futebol, então, meu Deus do céu. O Coritiba, um time que foi batido completamente por não ter forças suficientes para chegar e combater aquilo que realmente aconteceu. O Atlético fez 1-0 e depois para ele ficou tranquilo. Aí o problema era do Coritiba e o Coritiba não teve a competência sequer de criar jogadas, um volume maior de ataques para chegar pelo menos ao empate no clássico de sábado na Baixada. Infelizmente, um péssimo futebol mais uma vez apresentado pelo Coritiba. Um time que não tem a garra suficiente, não digo que falte isso para os jogadores, mas o próprio time não teve forças para suplantar o Atlético e chegar pelo menos ao gol de empate. O único lance no primeiro tempo, uma bola que o zagueirão acabou afastando na bola batida pelo Bruno Matheus, a defesa então do jogador Santos. No segundo tempo, então, nem existiu. Jorginho ainda tentou fazer 5 alterações e nenhuma delas foi o suficiente para que o Coritiba chegasse ao empate. Excelente resultado para o Atlético, claro, se recupera dentro do Campeonato Nacional. Um time que vinha de muitas derrotas e empates e em casa, principalmente, não conseguiu resultado positivo. Conseguiu 3 pontos, se distancia um pouco da zona do rebaixamento. Agora um detalhe, Jean-Pierre, o árbitro do jogo, eu acho que errou no lance da expulsão do Igor Jesus. Tá certo que o braço dele foi na altura da cabeça do Thiago, do jogador do Atlético Paranaense, mas não era caso de expulsão. Enfim, ele acabou prejudicando o próprio Coritiba, que terminou o clássico com 10 e agora vai ter que ir atrás de outros resultados para fugir dessa zona do rebaixamento. A equipe do Atlético Paranaense saiu feliz e a vencedora no pior clássico que eu já tive a oportunidade de assistir. Um abraço, Moura. Bom, vamos dar um pulinho, fazer e trazer, melhor dizendo, mais informações do Coritiba. Daniel Rodrigues vai falar do caso Sassá. Ele foi pego após a derrota para a equipe do Atlético em uma festa e acabou sendo liberado, dispensado por parte da equipe do Coritiba. Conta pra gente aí, Daniel. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, trazendo mais informações a respeito do Coritiba. E se não bastasse o Verdão estar dentro da zona do rebaixamento, a semana começa com bastante turbulência a respeito do jogador Sassá. O atacante teve fotos divulgadas em uma festa após o clássico Atletiba, a derrota do Verdão pelo placar de 1-0. Imediatamente, ao ser comunicado dessas fotos, o executivo de futebol do Verdão, Paulo Pelaipe, resolveu afastar o jogador do contato com os outros atletas, até que seja então provada que as fotos não aconteceram no final de semana, seja tudo resolvido. O próprio Paulo Pelaipe, em entrevista a uma emissora de rádio de Curitiba, deixou claro que se for comprovada a veracidade dessas fotos que aconteceram pós o clássico contra o Atlético, Sassá não joga mais com a camisa do Verdão Coxa Branca nesta temporada. O jogador é oriundo do Cruzeiro, está emprestado ao Curitiba, vem ganhando a possibilidade de ser titular com o técnico Jorginho, ele que vinha ficando no banco ainda com Eduardo Barroca, até teve uma boa atuação no clássico, mas as fotos divulgadas colocam em xeque a sua permanência no Verdão Coxa Branca. Lembrando que o Curitiba preza pela saúde do seu elenco. Em Curitiba, na nossa capital, vivemos uma pandemia, como acontece
acontece em todo o território brasileiro e também no globo terrestre. Curitiba decretou novamente a bandeira laranja, o que restringe o contato entre as pessoas. E o Sassá, por ser um atleta, por estar sempre em deslocamento e com contato com outros jogadores, não deveria ter ido a esta festa. E se for verídico essa foto, se aconteceu mesmo após o clássico contra a equipe do Atlético, segundo o Paulo Pelaipe, o jogador não vai mais vestir a camisa alviverde. Portanto, a semana começa com o Coritiba se preparando, buscando recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, e fora de campo a diretoria tentando amenizar essa situação envolvendo o atacante Sassá. Informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica.